Durante pouco mais de uma semana, milhares de pessoas de todos os cantos do mundo se reuniram em Austin, no Texas, para um dos mais importantes eventos de tecnologia do planeta. O South by Southwest, realizado desde o final do século passado, se tornou um centro de discussões sobre o presente e especialmente sobre o futuro. E esse ano, a inteligência artificial foi a grande estrela. Em 2021, usando centenas de computadores superpotentes, o sistema do ChatGPT passou meses e meses aprendendo, puxando bilhões de informações de toda a internet. Foi liberado para o público no finzinho do ano passado, e conversar e passar tarefas para ele logo virou moda. As novas tecnologias trazem novos dilemas. Como evitar que nossas informações, cada vez mais presentes nas redes, sejam usadas contra a nossa vontade e até afetem a capacidade de escolha? E como integrar essas tecnologias de forma positiva a atividades como a educação, sem prejuízo a alunos e professores? Essas questões estão deixando muita gente preocupada, inclusive o físico Stephen Hawking e o empresário Bill Gates, dentre outros, assinaram uma carta pedindo pelo uso responsável da inteligência artificial. Na visão deles, a inteligência artificial tem que ser usada em benefício da humanidade e em benefício dos interesses humanos. O evento também teve um toque de política. O TikTok, aplicativo de vídeos preferido dos adolescentes, promoveu uma série de painéis, discussões e festas concorridas. Ao mesmo tempo, a Casa Branca acusa a ByteDance, dona do TikTok, de espionar cidadãos americanos e de entregar seus dados ao governo chinês. Agora, o TikTok afirmou ao jornal Wall Street Journal que o governo de Joe Biden fez uma exigência parecida. Ou os donos chineses vendem as participações na empresa, ou o aplicativo poderá ser proibido em todo o território americano. Hoje, o Ministério das Relações Exteriores da China declarou que os Estados Unidos não mostraram evidências de que o aplicativo ameaça a segurança nacional. Nesse episódio do Ao Ponto, vamos falar sobre os temas que viralizaram no South by Southwest este ano. Hoje nós conversamos com os editores executivos André Miranda e Luísa Batista, que acompanharam as discussões em Austin. Eu sou Carolina Moran. Eu sou Felipe Barini e o Ao Ponto de 20 de março começa agora. Vem com a gente! André Miranda e Luísa Batista, bem-vindos ao Ponto. Como esperado, a inteligência artificial foi a grande estrela do SXSW, né? Foi até interessante o evento acontecer em meio ao boom causado pelo ChatGPT, sobre o qual a gente já falou aqui no podcast. Mas em Austin, se tratou de usos bem mais extensos do que simplesmente gerar textos no computador, né? Além das aplicações de inteligência artificial para gerar texto, no SXSW desse ano a gente falou de geração de inteligência artificial para geração de imagens, vídeo, falamos das questões éticas do uso dessa tecnologia, e como a inteligência artificial pode auxiliar em pesquisa, ajudar na prevenção de doença, o impacto que pode gerar em emprego. Foi realmente uma infinidade de temas que a inteligência artificial vai impactar num futuro próximo. A gente está falando de inteligência artificial hoje. Então, isso foi muito interessante. Mas um ponto que eu achei mais interessante do evento foi que as empresas que vão se sobressair nesse universo de inteligência artificial seguem sendo as mesmas. A aposta dos especialistas do evento é que, apesar de ser um mundo inovador, ainda sendo explorado, as Big Techs seguem na liderança desse investimento, porque o custo de investimento é altíssimo, a capacidade de armazenamento necessária para a inteligência artificial ainda é muito grande, então o custo de desenvolvimento de novas soluções é muito alto e vai ser muito alto. Então, o ChatGPT, que a gente tanto ama, que a gente tem falado bastante agora, uma busca nele custa 7 vezes mais que uma busca no Google. Então, ele está parecendo super acessível para a gente agora, né? Mas quando a gente está falando de custo de tecnologia, a inteligência artificial ainda é cara de aplicação. Eu acho que ela vai se tornar muito mais barata, e isso foi comentado no evento, o quanto vai se tornar
mais utilizável no dia a dia, mas é uma tecnologia em fase de experimentação e ainda cara para grande parte das empresas. Antes da gente seguir um pouco nessa conversa que se falou lá em Austin, muita gente que está ouvindo ao ponto não sabe o que é o SXSW ou South by Southwest. André, explica um pouquinho o que vocês exatamente viram lá em Austin. O South by Southwest é um festival de inovação que foi lançado no final dos anos 80 como um festival de música. Tá? Austin é uma cidade do Texas, é a quarta cidade mais populosa do Texas. Hoje, a quarta cidade mais populosa do Texas é a 11ª mais populosa dos Estados Unidos. Então, não é um mega centro urbano, não é uma metrópole, nada disso. É uma cidade simpática, mas não é uma das maiores cidades ali do mundo, onde você espera uma concentração de pessoas, como acontece todos os anos após esse festival. Então, o festival surge no final dos anos 80 como um festival de música e ele vai ganhando novas frentes, que é um festival de cinema, é um festival de stand-up comedy, e é um festival de conferências sobre inovação em diversos campos de pensamento. E são diversos mesmo. Você pode discutir desde cannabis até saúde. Você discute transporte até indústria da mídia, que é o nosso negócio. Você tem podcasts como Ao Ponto sendo gravados ao vivo com pessoas super interessantes lá. Isso não tem um podcast sendo gravado ao vivo. Tem todo dia uma estrela de podcast, e nos Estados Unidos o podcast é muito grande, é maior que no Brasil, obviamente, fazendo uma gravação de podcast ao vivo no South by Southwest. Então a gente pode assistir o show do New Order, que a gente assistiu, que eu assisti esse ano. Como pode, no ano passado, teve a estreia do filme que venceu o Oscar. Foi no South by Southwest. Então, assim, tem um pouco de tudo ali. Então, realmente é um festival muito grande. E esse ano, como eu estava falando, a grande estrela foi a inteligência artificial, que a gente percebeu ali que está se discutindo muito as possibilidades, mas, cara, já é uma realidade. Já tem muita gente usando isso de formas muito variadas. Eu vou dar um exemplo super simples. Muitas músicas que a gente escuta hoje, sobretudo em publicidade, as batidas, o piano, o violino, o escambau, já são criadas por robôs. E não é que o cara vai usar um software de fazer música. O cara vai escrever um texto. Eu quero uma melodia em piano, com fá, sol, que pareça um jazz cubano. E a ferramenta vai te entregar isso. Isso já está sendo usado, tá? A gente não tem consciência porque, enfim, nem tudo é informado, nem tudo é jornalismo, nem tudo tem transparência, etc, etc. Mas a gente já consome produtos e serviços com inteligência artificial no dia a dia. Então já é uma realidade que só tende a crescer exponencialmente. A criatividade é tamanha que o autor da história em quadrinhos mais popular do Japão, chamada One Piece, já avisou. O enredo da próxima edição foi criado pelo ChatGPT. E surge aí uma pergunta: quem é o autor? Seria o ChatGPT, mas as perguntas quem guia realmente é o roteirista. Mas também vai ter um problema para o roteirista, porque pode ser que ele tenha utilizado outros roteiros, outras ideias, e isso pode ser questionado. Porque o problema do ChatGPT é que a gente não tem as fontes. Agora, Luísa, pegando esse gancho aí da inteligência artificial, teve algum tipo de debate sobre o uso ético dessa tecnologia? Porque, enfim, tem muitas aplicações. A gente falou algumas semanas aqui no Ao Ponto sobre deepfakes, que estão sendo usadas no meio político com mais frequência. Tem todo um questionamento sobre o uso de inteligência artificial, por exemplo, na arte ou para substituir o ser humano em vários campos, né? Teve esse tipo de discussão no evento sobre a ética por trás do uso da inteligência artificial? Sim, essa questão ética foi discutida no evento, principalmente na questão de identificar quando tem uso de inteligência artificial naquela entrega, né, daquele conteúdo, e quando não tem uso de inteligência artificial. Quando a gente fala especificamente de produção de conteúdo, a gente chegou a ver uma mesa específica sobre isso, em que o que se debate é isso, que a gente provavelmente, muita gente já está usando sem informar ao consumidor que isso está sendo usado. Em relação ao jornalismo,
a orientação que eles comentam é que deveria ser informado quando está sendo utilizado. Então, está sendo discutido especificamente em relação a conteúdo e também muito em relação a deepfake. Porque tem um deepfake utilizado para o mal e tem um deepfake divertido também, mas que não deixa de ser, que pode ser uma desinformação. Numa mesa que a gente estava, inclusive, foi citado um humorista brasileiro que usa deepfake, mas que deveria ser... Não é tão humorista mais, né? Assim, é o Bruno Sartori, né? Que não é exatamente... Que eu sei, não sei, acho que ele faz mais do que humor hoje, né? Mas ele foi citado em uma das mesas falando especificamente sobre o uso de deepfake para a produção de vídeo, mas usado de uma forma positiva, com humor. Então, tanto pode ser usado para desinformação, quanto pode ser usado para um lado de humor, um lado que eles acreditam que é um lado ok para o uso dessa tecnologia, né? Teve um painel que até gerou algum buzz, se a gente pode usar essa palavra, que foi o do Garry Kasparov, que foi multicampeão de xadrez, ele é um dos mais críticos, vocais mais críticos do Vladimir Putin na Rússia, e ele enfrentou um computador Deep Blue nos anos 90 ainda, jogando xadrez. Ele disse que a gente não tem que ter medo da inteligência artificial e que o monopólio da maldade hoje ainda é da humanidade. Ainda nessa linha um pouco da ética, um pouco dos riscos da inteligência artificial, o que vocês ouviram sobre o cuidado que a gente tem que adotar com a inteligência artificial em campos como, por exemplo, o ensino? Assim, eu acho que regulação é importante para várias tecnologias, tá? Vou dar um exemplo bobo. O carro é uma tecnologia. A gente tem a lei seca para as pessoas não poderem dirigir bêbadas. Então, a gente vai ter que ter regulação para IA também. E isso já está sendo discutido no mundo. O ponto que é uma tecnologia muito nova, que está aparecendo muito rapidamente. Então, cria-se um desafio de regulação para os legisladores que é bastante grande. Eles ainda estão aprendendo como é que se regula essa bagaça, sendo bem sincero. Então, assim, a resposta não é tão simples, mas haverá e é necessário que haja algum tipo de regulação. Isso está colocado na mesa para se discutir. Sobre ensino especificamente, que é a sua pergunta, Barini, eu por acaso, eu conversei, entrevistei, eu vou publicar essa entrevista com um CEO de um grande grupo de educação, que eu não vou falar quem é para também não furar a minha entrevista, que eu já, por acaso, tirei a entrevista no avião, voltando para o Brasil. Sem spoiler, mas eu vou explicar um pouquinho. Ele foi para o South by Southwest, com uma equipe dele lá, do grupo de educação dele, e ele tinha ido antes do South by Southwest para Seattle, para a Microsoft, para poder entender o que o OpenAI pode, que é a empresa que fez o ChatGPT, enfim, e outras ferramentas de inteligência artificial, o que a OpenAI pode fornecer para a educação. Então, dando um pouquinho de spoiler, ele imagina uma jornada completa onde você vai poder ter dados do aluno desde, sei lá, do ensino fundamental, no caso dele, ele fala mais de ensino médio, porque o grupo atua mais no médio, mas enfim, desde o aluno pequeno até ele chegar no mercado de trabalho, e você vai poder entender todas as escolhas que esse garoto, que essa garota que fez ao longo da carreira, impulsar o curso que ele fez, aí você pode cruzar isso com onde ele mora, com o dinheiro que ele tem disponível, com o tempo que ele vai ter para poder fazer um curso, um técnico, um curso, uma graduação, com quanto ele quer ganhar na vida dele, cruzar isso com a vocação dele para dar respostas melhores para a jornada de vida dele. Então, cara, esse grupo de educação, que é um dos maiores do país, está estudando isso, como é que eles aplicam isso na prática. E aí eu perguntei para ele, cara, mas beleza, muito legal, e foi até a última pergunta, e o raio da privacidade? Sabe, como é que você resolve isso? E ele falou, cara, obviamente a gente ser preocupado com a privacidade. Obviamente as pessoas têm que entender o que elas estão fornecendo para a gente, entender o benefício que essas informações vão trazer para elas. Mas a gente tem que fazer algum tipo de contrato com essas pessoas, alguma coisa ali que permita a gente fazer esse cruzamento. Mas assim, isso ele está pensando agora. Eu acho que legisladores vão ter que pensar isso também em paralelo e vão ter que apresentar uma solução
para que essas ferramentas de tecnologia, como já aconteceram com outras milhões de ferramentas ao longo da história da humanidade, desde que se inventou a roda, tenham alguma regulação, tenham alguma legislação específica sobre o seu uso. Falando aí nessas tecnologias que ficaram para trás, Luiz, a gente teve esse turbilhão, né, do estudo do ChatGPT esse ano, mas algumas tecnologias que vinham sendo aposta da indústria da tecnologia, como o metaverso, praticamente sumiram, né? Não estão mais aí nos anúncios das grandes empresas. No caso do metaverso, dá para dizer que ele subiu no telhado, ficou pelo caminho? Olha, o metaverso, ele foi deixado para mais tarde. Acho que é a melhor forma de explicar. A gente realmente, esse ano, quando a gente ia para o evento, o evento de inteligência artificial, de TikTok até, as filas ficavam super cheias, mas o metaverso tinha uma ou outra mesa, mas realmente é uma tecnologia que tem sido vista como uma tecnologia interessante, que vai ser utilizada no futuro. Algumas empresas seguem investindo, principalmente Meta, né, o Facebook, mas que a aplicabilidade dela não está sendo tão para agora. A gente vê algumas experiências sobre isso, mas realmente a inteligência artificial passou na frente e dominou o cenário atual da tecnologia. As empresas vão ter mundos diferentes no metaverso, onde você vai para trabalhar, se divertir, pode ter uma rede social onde as pessoas vão se encontrar. O David Carroll é professor de mídias digitais na New School aqui em Nova York. A ideia do metaverso é que vamos passar de uma internet baseada em textos e vídeos para uma em que a sensação é de estarmos no mundo virtual, que pode inclusive ser um espaço fantástico. E complementando, André, sobre a educação, foi um ponto que realmente estava em várias mesas, e eu acompanhei uma mesa de uma futurista que ela criticou muito porque as universidades dos Estados Unidos e escolas estão proibindo o uso do ChatGPT nesse momento. E empresas e escolas, muitas estão proibindo. E ela falou especificamente sobre esse ponto, que ela critica muito que ao invés de a gente preparar o profissional para o futuro, ensinando a forma correta de usar as tecnologias, a forma correta de se adaptar a esse novo mundo, a gente já está proibindo. Então a gente não vai formar esse profissional para o futuro. Antes da gravação, eu estava conversando com a Luísa aqui para me inteirar do que aconteceu em Austin, e ela me contou que tinha uma outra estrela do festival, além da inteligência artificial, que foi o TikTok, que hoje em dia não é um aplicativo favorito da Casa Branca. O TikTok estava presente em todos os lugares mesmo durante o South by Southwest? Eu vou deixar a Luísa falar, mas o TikTok está presente em todos os lugares, em todo mundo, em todos os cantos, em todos os bolsos de quem tem menos de 30 anos, pelo menos. Aqui em casa ele faz muito sucesso. Exato. O TikTok estava presente em ativações, estava presente em festas, estava presente nas mesas do evento, nas discussões do evento. Então, o que mais se comentava era realmente o uso do TikTok pela geração Z. Então, como as marcas precisavam estar presentes no TikTok para se comunicar com essa geração. Então, o que é interessante é que eram as mesas de inteligência artificial ou TikTok. Isso lotou no evento, isso era o que mais se comentava. E um ponto importante sobre o TikTok era em relação ao comportamento realmente dessa nova geração. A gente estava discutindo no evento sobre como a geração Z busca na internet. E 40% dessa geração, um dado do próprio Google, não utiliza mais o Google para buscar conteúdo, utiliza o TikTok. Então, realmente, a discussão é como as marcas estão precisando se adaptar e transformar a comunicação para conversar com esse público. Então, esse foi um tema muito comentado no evento. E eles acham que é uma fonte super confiável, né? A minha filha de 12 anos, de vez em quando, vem com uma informação, mas você viu isso onde? No TikTok. Mas ela, como é filha de jornalista, agora já tem um adendo. Eu vi no TikTok, mas aí eu fui buscar e achei uma notícia não sei aonde, porque ela já sabe que não vai me convencer com esse argumento de vir no TikTok. Mas para eles é uma fonte totalmente confiável. Olha, né? Já tá um fact-checking aí, desde a tenridade. É que eu acho que tem uma coisa que pessoas mais velhas, como nós somos, tendem a enxergar o TikTok apenas como uma rede social de dancinhas e
coisas para adolescentes que estão sem o que ter que fazer e precisam interagir de um jeito lúdico com os amigos. E o TikTok não é mais isso. Tem uma variedade de conteúdos gigante lá, inclusive grupos de comunicação grande, o Globo tá no TikTok, aliás, vocês podem procurar o Globo no TikTok também, a gente publica conteúdo lá, publicando coisas, não que as dancinhas não sejam sérias, tá, gente? Toda forma de comunicação é válida, independente da questão, a maneira de se fazer, então não tem nada contra dancinhas, mas publicando temas que a gente considera, a gente com mais de 30 anos, 40, né, então, enfim, a gente considera mais sérios, né, isso tá lá também. Então tem muita coisa, a variedade de conteúdo no TikTok hoje é muito grande, não é só aquela coisa ali que umas gerações anteriores acham que é só a dancinha do adolescente. Há muito tempo o TikTok não é mais isso, não é só isso. Agora, gente, essa maior presença do usuário na rede, inclusive os adolescentes, né, que estão direto aí no TikTok, com os dados cada vez mais conhecidos pelos sistemas, isso também traz seus riscos, né, especialmente a privacidade e as escolhas das pessoas. Os americanos estão preocupados com o compartilhamento de dados lá com os chineses do TikTok. Como é que foi tratado esse debate sobre a segurança dos dados e sobre a forma como eles serão usados daqui para frente, Luísa? Um dos debates sobre dados especificamente falava sobre um futuro de excesso de informação disponível, em que nossos dados vão estar super expostos, inclusive dados muito privados, então informações sobre, inclusive, o nosso odor natural, em algum momento vai estar disponível para essas empresas. Então isso, numa palestra de uma futurista que a gente acompanhou, ela fala que em algum momento a gente vai ter tanta informação disponível que vai ser impossível chegar à informação que de fato a gente quer. Então esse é uma das situações ruins do excesso de informação, que a gente nunca vai conseguir chegar ao que de fato a gente deseja consumir, né? Mas eu não senti nesse evento uma grande discussão sobre o risco de dados, não. Teve esse ponto específico sobre excesso de informação, de você nunca conseguir chegar ao que você precisa, sobre deepfake, ética, mas eu não percebi uma discussão grande sobre os nossos dados expostos na internet. Eu acho que essa discussão já está sendo colocada já há alguns anos, né? Já tem leis, inclusive no Brasil, que exige ali que as empresas sejam mais transparentes quando estão coletando os dados. A gente hoje já tem opções ali em várias ferramentas de pedir para os nossos dados não serem utilizados ou não. Então essa discussão está sempre presente e acho que ela vai continuar presente. O que talvez aconteça agora é que o cruzamento de dados vai ser está sendo muito mais intenso, né? É muito curioso essa preocupação do governo americano com o TikTok, né? Isso não começa agora, isso ali o Trump já falava muito. O Trump acho que chegou a anunciar que ia banir o TikTok, não lembro se baniu ou não. Não sei se Felipe Barim e Carol lembram melhor. Na verdade, ele ameaçou, disse que ele poderia banir o TikTok se a ByteDance, que é a empresa dona do TikTok, não fosse vendida por uma empresa americana. Que não aconteceu e o TikTok não foi banido. O Trump alega que as empresas ameaçam a segurança nacional e podem passar os dados dos usuários para a China. As companhias negam. O TikTok é o segundo aplicativo mais baixado do mundo. Está em 150 países e tem cerca de 1 bilhão de usuários. Aqui nos Estados Unidos são 100 milhões, ou seja, quase 1/3 da população, a maioria jovens. Agora, eu tendo a crer que a preocupação dos americanos não é que o TikTok use o dado do Estado americano. A preocupação dos americanos é que o TikTok use o dado do Estado americano antes dos americanos usarem, antes das empresas americanas usarem, porque assim, o TikTok é chinês e tal. Então, acho que ali, assim, hoje o dado, as informações pessoais nossas, tem um valor absurdo, né? Para tudo, para dizer que marca de publicidade é melhor que aparecer para mim no meu celular, porque é mais fácil eu clicar. Então, isso tem muito valor, isso vale dinheiro. Então, acho que a luta é quem vai conseguir esse negócio primeiro e com mais qualidade para poder usar. Então, eu tendo a crer que isso é mais uma guerra comercial do que simplesmente ali uma preocupação com a privacidade dos cidadãos americanos invadida pelos chineses. Eu queria mencionar outro ponto aqui na nossa conversa, que foi a presença brasileira por lá, com palestrantes, com patrocinadores.
Como que o Brasil está sendo visto nesse cenário de tecnologia e inovação hoje, pelo que vocês puderam perceber lá nos Estados Unidos? Do público estrangeiro que foi ao South by Southwest, 30% dos estrangeiros não americanos eram brasileiros. Tá? Então, o South by Southwest só divulga números fechados no final, o evento termina domingo, né? Terminou, quer dizer, a gente está gravando na sexta, o evento terminou ontem. Tá? Terminou neste domingo. Então, a gente só vai saber o número preciso ao longo dessa semana quando eles divulgarem. Mas 30% do não estrangeiro era brasileiro. Então, a gente é brasileiro para chuchu. E isso chamou, inclusive, a atenção dos americanos que perguntavam para a gente ali, motorista de Uber ou pessoas de restaurante que a gente dialogava, ou até outros palestrantes, outros visitantes que a gente dialogava, perguntavam por que diabos tem tanto brasileiro aqui? E mais do que ter tanto brasileiro, muitas marcas brasileiras colocaram dinheiro no evento. Um patrocinador master era o Itaú. E assim, não é que tinham 50 patrocinadores master, são, sei lá, 6 ou 7. Era a Porsche, Volkswagen, Itaú, eu acho que o Austin Chronicle e mais uns 2. Então, assim, o Itaú estava lá, tinha a marca do Itaú em todo canto da cidade que tinha um evento South by Southwest, tinha a marca do Itaú. Além disso, tinham outros patrocinadores menores, né, que eles chamam de clientes, que incluía, sei lá, o Hospital Albert Einstein, incluía a Gerdau. É muito maciça realmente a presença de brasileiros. Assim, qual a explicação para isso? Eu chutaria 2 coisas. Eu chuto e depois jogo para a Luísa ver se ela quer chutar também. Uma, o Brasil é muito grande, tem muita gente morando aqui e não é tão distante geograficamente do que, sei lá, vindo do leste europeu, vindo da Ásia. Eu acho que tem é possível chegar, então, não muitas horas de voo. E 2, um interesse brasileiro por inovação. Para onde isso vai levar, eu não sei, mas é legal, assim, que bom que a gente está se interessando por inovação, assim. Espero que isso traga frutos em breve. Mas eu acho que tem a ver com a diversidade também do festival. O festival, ele atende a muitos públicos. Ele é de inovação, mas ele atende muito ao público de marketing, ele atende ao público de tecnologia, ele atende ao público de jornalismo, então ele atende a diferentes públicos. Inclusive a área de saúde também tem recorrido muito ao South by Southwest. Então a gente vê que diferentes públicos conseguem curtir o festival, tanto na parte de informação quanto na parte de entretenimento. Então tem ali a parte de cinema, música e ativações. Então é um festival que atende a diferentes públicos muito bem. Então, se você quer investir num festival diferente para ver o que está acontecendo, é um festival muito diverso. Então, acho que tem essa questão que chama as pessoas para o South By. E brasileiro gosta de tendência também, né? O South By começa a ficar muito popular nas redes sociais, todo mundo começa a ver, ele começa a crescer mais. E o que eu acho interessante, além das empresas grandes participando, a gente tem startups brasileiras ganhando prêmio esse ano no evento também. Então, a gente teve 2 startups premiadas no evento, porque a gente tem lá alguns eventos que premiam startups de segmentos específicos. Então, a gente teve uma startup premiada numa competição de inovação e em uma competição que é o Desafio Global, que são empresas que geram impacto global, de inovação, enfim. Então, a gente tem ainda empresas participando que ainda querem crescer, né? Empresas que ainda não chegaram lá. Então, é um evento realmente que abre portas para pequenas empresas. Luísa Batista, André Miranda, muito obrigada pela participação e uma excelente semana. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado a vocês, gente. Bom ao ponto para vocês. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição desse episódio é de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.